Salve Maria a todos, sejam muito bem-vindos. Salve Maria, Padre. Bom, eu vou começar me apresentando para aqueles que não me conhecem. Vou falar um pouco sobre qual é a intenção, o intuito de tudo isso. E, bom, vamos falar sobre algumas coisas também, nessa primeira formação, que eu já vou fazer uma introdução. Bem, vamos começar rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pergunta, Padre, o senhor pode gravar? Vamos pôr na rádio. Sim, já estou gravando, igual a outra pessoa que também vai gravar, porque eu não confio muito no meu computador. Bem, peraí, deixa eu desativar aqui esse som. Muito bem. Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Padre Carlos dos Santos. Eu moro na Argentina. Muitos devem conhecer os dois bispos agora. Dom Pio Espina, que fez um apostolado por muito tempo no Brasil, mais de 10 anos como padre e depois agora como bispo. E depois seu irmão, que foi consagrado bispo faz pouco tempo, que é Dom Julián Espina. Muito bem. Bom, eu nasci numa família não tradicional, embora com certa religiosidade, vamos dizer, de tal maneira que me permitiu sempre estar, pelo menos próximo, de alguma maneira, pelo menos, vamos dizer, do caminho. Minha mãe, sobretudo, bem religiosa, é uma pessoa que reza o rosário todos os dias. Quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, foi que ainda dentro do modernismo, porque eu me criei dentro do modernismo, como a maioria das pessoas, eu comecei a frequentar um movimento que se chama Renovação Carismática, que já desde agora já o padre aclara que não está bem. Se alguém está aqui, não é que o padre está dizendo que está, porque o padre passou por lá, que pode assistir a esses grupos. Mas foi o meu primeiro contato, vamos dizer. Depois, nessa mesma idade, 15, 16, 17, eu tive um problema no meu pé, onde eu tive um tumor. Até temos um vídeo no canal do Cetus Fidelium, que eu explico todo bem mais detalhado do que eu vou explicar aqui, porque eu não vou fazer muito longo, simplesmente uma breve apresentação de quem sou eu. Bom, enfim, esse tumor, eu tive muitas dores, fiz 2 cirurgias, um grande sofrimento para a minha idade de 15, 16, 17 anos, que me aproximou muito de Deus. Muito, muito, muito. Por isso que eu sempre digo, a dor aproxima de Deus. Comecei por esse grupo de renovação carismática. Dentro deles é bem estranho, porque tinha pessoas que pregavam a vida dos santos, coisas até um pouco tradicionais. Tinha meninas que usavam véu, saia, etc., mas tudo dentro do modernismo. Muito bem. Comecei a ter a vontade de me tornar padre aos 18 anos. Aos meus 18 anos, fui fazer uma visita na Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul.
Saí espantado, porque era pura teologia da libertação, e sem entender muito, simplesmente pelo fato que eu pensava deixar toda uma vida, deixar meus pais, deixar a família, carreira, sonhos, digamos, dentro do que é o normal das pessoas, para ser padre, entre aspas, de uma teologia da libertação, etc. Saí espantado. Fui para a diocese de Frederico Westphalen, que é, vamos dizer, mais conservadora dentro do que é o modernismo. Saí de lá espantado também, porque as vestimentas eram muito bonitas, tinha muito incenso, mas tinha pouco Deus lá dentro. Por que pouco Deus? Porque era simplesmente o espelho do que é o Vaticano II, a religião do homem. De fato, numa classe de liturgia, o professor começou a ensinar que na missa não havia nada de sobrenatural, e eu, achando que tinha encontrado o lugar para fazer a minha carreira sacerdotal, lhe pergunta ao sacerdote se na missa não havia nada de sobrenatural, porque era o que ele vinha insinuando. E ele textualmente disse, não, na missa não há nada de sobrenatural, é uma ceia, etc, etc, etc. Bom, saí espantado, como eu lhes digo, porque para mim a missa era o sacrifício de Nosso Senhor, por mais que eu estava dentro do modernismo e tinha uma grande confusão na cabeça ainda, tinha 17, 18 anos. Daí eu liguei para a Fraternidade São Pio X, a Fraternidade São Pio X me atendeu, me disse, saia desse lugar, porque esse lugar não é católico. Então, quando eu escutei isso, fiquei sem movimento, vamos dizer, porque eu não podia acreditar não estar num lugar que não fosse católico. E bom, saí de lá, comecei a frequentar lá na Fraternidade. Chegando na Fraternidade, vi que havia vários erros em contra da fé. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco mais, sobre a questão da missa não nacum, e diversos outros temas. E, bom, pelo contato de outro sacerdote e também buscas minhas, cheguei até o seminário Mater Dei. Vim para cá, onde estou hoje, faz mais ou menos 7 ou 8 anos. Quando eu tinha 5 anos de seminário, isso eu quero aclarar, terminei todos os meus estudos, sim, tudo conforme Deus manda, a igreja manda, com provas, etc., ou seja, provas, exames, com nota, tudo certinho. Mas com 5 anos de seminário, eles me ordenaram simplesmente para a Santa Missa. Eu já tinha o poder, obviamente, de confessar, porque eu era sacerdote, mas, como eu não tinha terminado o estudo ainda, eles não me davam ainda permissão para confessar. Por que isso? E por que eles digo? Um pouco para que os senhores saibam a minha história. Eu fiquei, digamos, 2 anos, mais ou menos, simplesmente dando missa aqui no seminário, porque como começamos com várias missões, o seminário não podia ficar abandonado. Com as missas, e como os fiéis daqui do seminário tinham sacerdotes mais seguido, tinham como se confessar nos dias que os outros padres estavam. E bom, depois de mais ou menos 2 anos, comecei a confessar, a fazer as missões, e bom, faz 7, 8 anos mais ou menos que eu estou aqui na Argentina. Bem, um pouco essa é a minha história. Gostaria de apresentar um pouco o que vai ser esse curso, essa formação, esse catecismo, e por que voltado para os homens. Bom, primeiro de tudo, faz pouco tempo eu fiz um sermão aqui na Argentina, falando em especial da mulher. Se nós vemos a mulher, e isso eu dirijo, por isso que eu tinha colocado no momento ali, para que fosse a idade mínima, 18 anos, supondo que a maioria são casados ou alguns que queiram casar-se. Quem sabe tem algumas outras vocações aqui religiosas também, Deus queira. Mas que hoje, pelo menos, vai mais dirigida para aqueles que têm o sacramento do matrimônio ou querem ter.
Se vemos Adão e Eva no jardim terrenal, vemos que eles foram criados em estado de graça. Sim, eles tinham uma amizade perfeita com Deus. Só que um dia a serpente infernal, o demônio, apareceu. E quem ela tenta? Não ao homem. Ela não vai direto ao homem. Ela vai direto à mulher. Porque sabia precisamente que Deus, quando criou a Eva, tirou da sua costela para ser o seu suporte, para ser a sua ajuda. E naturalmente a mulher tem uma espécie de encanto sobre o homem, porque Deus criou assim, naturalmente falando, e dentro do lícito das palavras que eu estou usando. Bem. E esse, precisamente, como o demônio é um anjo por natureza, ele é muito esperto, é muito inteligente. A quem que ele vai querer seduzir? A Eva, a mulher. Porque sabe perfeitamente que com esse encanto natural que a mulher tem sobre o homem, poderia atacá-lo. Poderia atacá-lo com facilidade. E é por isso, precisamente, que está dirigido agora as formações para o homem, vendo os senhores como devem ter em mente isso, como devem ter em mente como o demônio ataca as mulheres justamente para a caída do homem. Porque caindo a mulher, cai o homem no paraíso terrenal. E o demônio copia a Deus em tudo. E no Jardim do Éden também copiou. Copiou e copia hoje em dia. Sim? Aonde o demônio mais tenta, aonde ele mais ataca dentro da sociedade, do dia a dia que os senhores vivem na cidade. O demônio ataca as mulheres. Hoje em dia, como? Principalmente atacou por meio das vestimentas. Colocou vestimentas de homens nas mulheres. Para confundir e implementar uma ideologia. Não é só uma questão de modéstia, não é só uma questão de fazer o homem cair por meio da castidade. Não só isso, senão que o mundo moderno, o liberalismo implantado pelas sociedades secretas, por quem seja quem, mas pelos inimigos da igreja, é precisamente para fazer cair o homem, sim, pelos pecados de castidade, contra a castidade, e também para implementar uma ideologia, por isso é muito mais profunda a questão de calças nas mulheres. Mas, enfim, saibam isso. Justamente, Deus criou a mulher com um certo encanto, com uma certa doçura sobre o homem. É natural isso. E o homem é o chefe da casa. O homem foi colocado por Deus como cabeça. Ele é o que tem o nervo da autoridade sobre a sua casa. Antigamente, os reis, hoje não há muitos reinados, mas antigamente os reis tinham o dever de ser pais no seu governo, no seu local. Um pai de família, um homem, tem o direito, não só o dever, tem o direito de ser rei sobre a sua casa. E é por isso a importância tão grande e capital que os senhores estejam bem formados. Por isso eu fui aos homens. Por que formações para os homens? Por que não fez padre para todo mundo? Porque precisamente é para os senhores estarem bem instruídos, para saberem como devem governar as suas casas. Porque os senhores são reis por direito dentro das suas casas.
E rei por direito e com toda a autoridade sempre quando, obviamente, estejam tudo conforme ao que Deus manda, ao que a igreja pede. Porque esse ser rei dentro de casa não é ser um tirano. Não é chegar em casa e dizer, eu sou o esposo e eu mando nessa casa e a senhora vai fazer o que eu quiser e a senhora é como uma escrava minha. Não. Deus não criou assim. Não é essa a caridade cristã e nem os deveres de esposo e esposa. Tem sim o marido autoridade, é sim a cabeça, tem sim uma palavra final sobre a família. Mas esse rei deve tratar bem a sua esposa, porque Deus tirou a sua esposa da costela, é o seu suporte, é a sua ajuda, é aquela que deve estar junto com os filhos em casa e criá-los cristianamente, catolicamente, ensiná-los as virtudes, orações. Normalmente é o pai que vai estar trabalhando. É verdade que há exceções, sempre há algumas exceções, às vezes há necessidade, mas normalmente é o pai que vai estar trabalhando, normalmente é o pai que vai estar fora. Quer dizer que ele tem que estar desligado da sua família, da educação cristã dos seus filhos? Não. Ele também é mestre, ele também é professor. Ele também tem o dever, ademais do direito, o dever de ensinar aos seus filhos. E muito bem, gostaria também, ademais disso que recém comento, falar um pouco como vai funcionar essa formação. Nós vamos fazer todas as terças-feiras, no possível. Vou tentar cumprir com todas as terças-feiras. Pode ser que algum dia que esteja de missão não haja possibilidade de fazer as conferências, mas sempre vai haver algum conteúdo para seguir dentro do canal. Essa é a minha ideia, esse é o intuito, formar homens católicos, formar homens que sejam líderes dentro da sua casa. Líderes católicos, pais católicos. Sim? Esse pai que tem autoridade de ensinar e que deve dar, sobretudo, exemplo. Bem, já vamos aprofundar mais conforme vamos tendo outras formações, como o pai deve ser dentro de casa, e aí também o padre vai liberar um espaço para perguntas, e já vou explicar como nós vamos fazer isso também, tanto para a segurança dos senhores, como para a segurança do padre. Como vamos fazer isso? Hoje, por exemplo, estamos gravando essa aula. Vai ficar gravada, vai ser editada, porque às vezes tem algum erro, alguma falha, e depois vai ser colocada no YouTube. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre um tema. Os senhores vão anotar as perguntas que os senhores queiram fazer, e lá no grupo dos homens eu vou liberar um espaço de tempo, durante um espaço de tempo, para que os senhores mandem as perguntas. São vários homens, sim, há quase 90 homens lá no grupo. Quem sabe alguns vão ter as mesmas dúvidas de outros. Eu vou escolher as perguntas mais importantes, porque não tem, vamos dizer que 90 homens perguntem uma coisa diferente da outra, a gente necessitaria muito tempo para falar. Mas enfim, os senhores anotam as perguntas que tenham, mandam lá no grupo, o padre vai escolher, e não se sintam tristes se alguma vez a pergunta não for escolhida. Nós vamos trabalhar da maneira mais específica possível em todos os ambientes que pode acontecer dentro de casa, no trabalho, como o homem deve ser, como deve rezar, como deve crescer na virtude.
Nós vamos trabalhar tudo o que for possível e vai ficar gravado as aulas também. E, bom, essas perguntas, na próxima aula eu vou abrir 10, 15 minutos mais ou menos só para respondê-las e logo farei a próxima conferência e assim sucessivamente. Por que dessa maneira? Bom, primeiramente, como eu lhes digo, eu tenho 7, 8 anos de seminário, de vida religiosa. Vou fazer agora, dia 29 de junho, 3 anos de sacerdote. Sou jovem e muitas coisas, obviamente, eu não sei de memória. Sim, como qualquer profissão, há coisas que às vezes a gente tem que consultar com os livros, com outros padres. Então, o padre vai deixar um espaço para que os senhores perguntem. Na próxima aula, o padre vai responder. Vamos falar como o homem deve ser nessas conferências. Vamos falar sobre os famosos novíssimos. O que são os novíssimos? Céu, inferno, purgatório, morte, catecismo, em definitiva. Devoção que nós devemos ter a Nossa Senhora. E também lá no grupo o padre vai colocar um espaço para sugestão de temas. Porque pode acontecer, às vezes os senhores gostariam, têm dúvidas que o padre nem supõe que os senhores saibam ou etc. Os senhores colocam lá e o padre vai selecionando os temas conforme vai passando. Muito bem. Diante de tudo isso, nós temos uma pergunta essencial para fazer, que nós devemos responder colocando o dedo na alma. Para que fim, para qual fim Deus criou o homem? Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta terra, para depois gozar dele eternamente no céu. Nós não podemos amar o que não conhecemos. Isso é natural e evidente. Não há como amar algo, desejar algo que não conhecemos. E é por isso a importância da formação católica. E principalmente, como eu lhes falei, nos senhores homens, porque são pais, muitos dos senhores. Porque são cabeças de famílias, muitos dos senhores. Ou alguns, quem sabe, dos senhores que querem ser. Ah, padre, mas eu estou assistindo e eu tenho vocação sacerdotal religiosa. Todos, de alguma maneira, têm um papel de líder, ou vão desempenhar um papel de líder. Então, é muito importante que o homem esteja bem instruído. Já seja líder ou simplesmente, em alguns aspectos da vida, seja súdito. Mas deve saber como deve ser cristianamente, catolicamente. Também lhes digo, como eu vivo na maior parte do tempo aqui na Argentina, ainda que faço missões no Brasil, no Paraguai também, eu tenho meu português bem enferrujado na fala. Então, às vezes, se eu sair com alguma palavra em espanhol, não estranhe. Eu estou acostumado mais aqui que lá. Então, pode chegar a sair alguma palavra em espanhol. Muito bem, nós então devemos conhecer para amar a Deus. E temos dois aspectos da vida espiritual, já que vamos falar de conhecer a Deus primeiro, antes de amá-lo. Há dois aspectos muito importantes. E aqui quero lhes dizer que livros o padre vai usar, pelo menos para a aula de hoje, é um livro de ascética e mística, do padre Tanqueray, um livro bem reconhecido, bem famoso, antigo. E para as Sagradas Escrituras, a versão mais tradicional e mais famosa aí no Brasil, que é a do padre Matos Soares. Bem, ele fala de dois pontos que estão tratados na teologia católica, na teologia espiritual. A salvação e a perfeição. Ou, como nós chamamos normalmente, santidade. A vida de santidade. Sim?
Não só devemos ser sábios, senão que nós devemos crescer em virtude também. Crescer e progressar na vida de santidade. Para a salvação, é necessário e suficiente morrer em estado de graça. Estar em amizade com Deus é dizer não ter nenhum pecado mortal na alma. Agora bem, como o padre Tanqueray coloca no livro, ele diz: é suficiente ter somente o desejo de salvar-me, sem querer ser santo? E ele diz que é muito pouco o desejo de somente querer salvar-se. Por quê? Porque existe um perigo enorme de que com somente esse desejo eu termine caindo em pecado mortal. E sabemos, e se algum não sabe, um pecado é uma falta voluntária contra a lei de Deus. Estamos falando da lei, daquilo que Deus mandou fazer ou omitir. Um pecado mortal é um pecado, é uma falta voluntária em matéria grave contra a lei de Deus. Isso basta no plano da salvação, morrer sem nenhum pecado mortal. Agora bem, a parte da santidade, a parte da busca, da procura pela perfeição, do progresso nas virtudes, ele é essencial. Ele deve ser buscado por todos nós, porque é aquele que vai salvaguardar, é aquele que vai servir de muralha, de proteção para a nossa salvação. Porque é arriscadíssimo viver pensando e somente desejando: quero salvar-me, somente isso basta para mim. Não, nós devemos buscar a perfeição, devemos buscar ser santos. De fato, o padre Tanqueray coloca aqui uma parte das Sagradas Escrituras, que é Mateus 5, 48, na versão do padre Mato Soares, como eu lhes disse. 5:48. Sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: sede perfeitos, pois, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos dizer, nosso Senhor Jesus Cristo coloca ao Pai Eterno, a Deus, como o limite da nossa perfeição. E o que quer dizer isso? Que não há limite, em definitiva. Não há limite para o amor. Não há limite para buscar a vida de santidade. Sede perfeitos, pois, como vosso Pai Celestial é perfeito. E olhem bem, ele diz: sede perfeitos. Ele não diz: sede perfeitos os senhores que são padres, os senhores que são bispos, religiosos. Não, ele diz: sede perfeitos, todos. Sacerdotes, bispos, pais de família, mãe de família, filhos, todos. Sede perfeitos, pois como vosso Pai Celestial é perfeito. O limite é nenhum. Não há limite para a vida de santidade. Não há limite no progresso da vida de santidade. De fato é quando nós tiramos férias, entre aspas, do progresso nas virtudes, nós estamos regredindo. Não existe férias para a vida espiritual. Sempre eu tenho que estar buscando melhorar. Sempre eu tenho que estar buscando perfeicionar a minha alma. Bem, e os senhores poderiam perguntar: padre, e para essa busca de santidade, o que devemos fazer?
Qual é o caminho? Muito bem. Lucas 14, 26. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: se algum vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Depois, Mateus 10, 37, diz a mesma coisa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É necessário, na vida espiritual, certos sacrifícios. É necessário, na vida espiritual, colocar a Deus por em cima de muitas coisas, de muitos prazeres, às vezes até mesmo de coisas lícitas. Porque, como eu disse, se nós tiramos férias de sacrificar algumas coisas, de deixar de rezar, nós regredimos na vida espiritual. E o santo não é nada mais que aquele que tem intimidade, amizade com Deus. Quanto maior for a perfeição que nós consigamos, vai ser essa amizade, essa intimidade com Deus. E precisamente quando diz que é preciso, muitas vezes, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não quer dizer que nós devemos odiar os nossos pais ou os nossos filhos. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Senão que nós não devemos colocar eles por em cima do seu amor. De fato, pais de família ou filhos que estejam assistindo, amor de pai, de mãe, de irmãos, amigos, deve ser por amor a Deus, não pelo amor do homem em si. É verdade que nós temos afetos carnais que nos ligam pelos parentescos ou amizades, mas esse amor para ser sobrenatural, para merecer prêmio para o céu, deve ser por amor a Deus, não por amor da pessoa em si. E muitas vezes nosso Senhor Jesus Cristo nos vai pedir uma coragem heróica. Por exemplo, muitas vezes algum filho tem que, principalmente no mundo, estar meio em contra da vontade do seu pai, porque ele já tem a maioridade de idade, quer ser religioso, e o seu pai não deixa. Muitas vezes nós temos que ter essa coragem de colocar a Deus por em cima dos homens. Sim, é meu pai, sim, é minha mãe, eu os amo, mas eu amo mais a Deus. E se eu os amo, é por amor a Deus. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas 13. (13, 24). Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aqui o Padre Márcio Soares coloca, entre aspas, da penitência, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se os senhores reparam, nosso Senhor Jesus Cristo diz que a porta é estreita. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a porta é estreita. É dizer, para o caminho da perfeição não vai ser fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai nos dar todo o tempo chocolates, balinhas, para que nós possamos progredir. Não.
vamos ter que fazer sacrifícios. Vamos ter que colocar por cima, muitas vezes, a vontade de Deus, resignar-se diante da vontade de Deus e esquecer a nossa, para colocar a Deus por cima. Porque, como o padre disse no começo, é muito pouco e é perigosíssimo para a alma viver só pensando: eu quero salvar a minha alma. Só isso não basta. Para que nós possamos proteger e assegurar a nossa salvação, nós devemos buscar progredir espiritualmente, progredir no caminho das virtudes. Então, é muito importante que os senhores, por isso, como repito, o padre quis colocar para homens esse curso, essa formação, com o nome que os senhores queiram colocar, porque muitos dos senhores são cabeças de família e devem estar instruídos, devem estar formados e bem formados. Não com qualquer formação, senão com a formação verdadeiramente católica. Por isso, o padre citou o padre Tanqueray, o padre Mato Soares. Vou trazer coisas que a igreja autorizou, não o que o padre Carlos pensa, que o tal outro padre pensa, não opiniões, senão o que a igreja pede para nós, que é o mais importante, porque precisamente a igreja é a que nos señala o caminho para o céu. Ela que nos señala, nos ensina, nos mostra com o dedo onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Esse assunto principalmente vai ser o de hoje, o que nós vamos tratar: salvação, perfeição. Tudo o que os senhores tenham de perguntas, anotem as perguntas. O padre vai abrir um espaço lá no grupo, os senhores colocam, e na próxima aula o padre vai responder 10, 15 minutos só para as perguntas que os senhores tenham. Não tenham vergonha. Eu não vou dizer quem foi a pessoa que perguntou, se alguém tem vergonha de aparecer ou o que seja. O padre vai colocar a pergunta, vai dizer: perguntaram isso e vou responder. Por que não vou responder nas mesmas transmissões? Porque, como eu disse, tenho que proteger a minha imagem também, porque não é que eu sei tudo de memória, ou pode surgir alguma pergunta que eu tenho que consultar. Então, os senhores vão ter tempo para perguntar até a próxima terça-feira. O padre vai buscar nos livros que são autorizados pela igreja e logo na próxima aula, na próxima formação, o padre vai responder. Bem, se os senhores quiserem fazer pergunta a respeito a como funciona, o padre deixa livre agora, tá bom? Quem quiser perguntar: padre, tenho dúvida, não entendi, podem perguntar. Ficou claro? Ninguém quer perguntar nada? Padre, Sim. com licença. Eu gostaria de saber como é que eu posso fazer para divulgar as aulas. Eu gostaria de adicionar 2 amigos no grupo. Tá. O senhor tem o meu contato? Sim, né? E tem. Tá. Eu vou lhe mandar o link do grupo de convite. Daí ele só tem que clicar no link e entrar. É bem fácil. Tá perfeito. Tá? E depois, se quiserem, para amigos, não há... É bom, incluso, que algumas pessoas... mas não tem muita noção. Ou não participa nas missas com a gente. É formação católica. Ninguém perde nada aqui, só ganha. Tá Sim? perfeito. Muito obrigado. Senhor Tiago. Eu? O Me Tiago da chamou, padre? Priscila. Ah, bom. É que ele está levantando a mão. Queria falar alguma coisa?
Aqui perguntaram, há um cronograma para a formação? O senhor pergunta por temas? Bem, não precisamente. Por isso que eu disse que os senhores podem lá no grupo colocar incluso sugestões de temas. Porque tem coisas, às vezes, que o padre nem passa pela cabeça do padre e os senhores têm dúvida ou gostariam de saber, mas sempre vai ser nessa linha de formação, catecismo. Tiago, a gente só pergunta por chat ou por voz? Tanto faz. Depois, será somente nas terças, padre? Por enquanto, sim. Por quê? Bom, nós temos um trabalho grande no sentido de missões e temos também o seminário, a formação de novos sacerdotes, então o padre não dispõe de tanto tempo. Mas, pelo menos por enquanto, o padre vai tentar fazer nas terças-feiras. Padre, a formação exclusiva para católicos? Possuo um amigo não católico que manifestou interesse em participar. Se ele tem desejo de participar, ele pode participar. Por isso, é para a formação católica. Simplesmente, obviamente, que respeite o espaço, que não... Se não, imagina, que venham insultar a gente aqui. Não é para isso as formações. Se acontecer também, sofreremos por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, se tem boa vontade, sim, chame, não há problema. O tempo sempre será 1 hora? Então, como houve uma apresentação do padre, foi um pouquinho maior o tempo. Foi um pouco mais longo. Mas, normalmente será 40, 45 minutos. E se algum dia a gente estender, depende do assunto e da vontade dos senhores. Depois tem um outro convite para os senhores também. Acho que já a chamada finalizará pronta, tá avisando aqui. Bom, tem um outro convite para os senhores que é na sexta-feira. Esse ainda não há definido nada de questão de que vai ser todas as sextas-feiras. Nós vamos fazer nessa sexta-feira, alguma outra vez, quem sabe a gente vai fazer, e se virar costume, a gente faz todas as sextas-feiras. Mas por enquanto, essa sexta-feira, às 3 da manhã, vou fazer um terço online, em reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Aqueles que queiram participar, aí ó, o William colocou o link do canal, vai ser pelo YouTube, por esse canal. São todos bem-vindos, homens e aqui também mulheres, sim. A formação está dirigida para os homens, mas o rosário na sexta-feira podem estar os seus filhos também, quem os senhores quiserem. Na medida, obviamente, do possível de cada um. Tem gente que, às vezes, não tem como, porque fica muito difícil. Mas vale o sacrifício, e precisamente é do que conversamos hoje na aula. Que nós devemos buscar perfeccionar, buscar crescer na vida de santidade. E esses pequenos sacrifícios, porque é um terço que pode durar 20 minutos, mais ou menos, rezando tranquilo. Então, é um sacrifício a Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão todos convidados e se quiserem convidar outras pessoas, sintam-se à vontade. Padre, vou abrir um programa na rádio, assim como abri para a formação para as crianças. Sim, senhor. Deve. Padre, qual assunto falaremos na próxima terça? Ainda não sei, mas eu posso colocar lá no grupo, posso antecipar. Mais alguma pergunta? Tenho uma dúvida. Quando a igreja fala em perfeição, ela dá como pressuposto a graça? Sim. Acho que o primeiro assunto poderia fazer sobre matrimônio. Uma sugestão. Muito bem. Pode ser. Em que sentido do matrimônio? Especifiquem. Pode ser mais específico, pode ser em geral.
Ô padre, tudo bem, Salve Maria? Sim, É, poderia falar sobre a procriação de filhos, né? É, como um homem pode ser um bom marido, né? Eu acho que é as coisas mais básicas, né? Principalmente é a formação desde o início, né? No namoro até o casamento, porque também podemos abordar também esses temas. é, porque o povo acha que é bobeira, mas o namoro ele é essencial para ter um bom casamento, né? Com certeza, com certeza. Não, seria uma loucura pensar que eu vivo uma vida mundana junto com a suposta namorada ou noiva e depois no casamento nós vamos ser santos. Seria loucura pensar isso. E seria tentar a Deus pensar isso. Deus depois vai fazer um milagre e nós vamos ser dois santos grandíssimos da igreja. Não. É complicado porque tenho um irmão que eu dei um conselho para ele, estudou a fé católica, aí casou com uma protestante e aí virou uma bagunça, né? Sim. Então por isso que é bom o homem. Obviamente nas nossas famílias sempre vai, ou há grupos de amigos, há pessoas que vão ter essas situações, mas vamos dizer, qual é o conselho? Não pode um católico buscar casar-se com uma protestante ou com o que seja. Por quê? Porque precisamente qual é o fim do matrimônio? A procriação e a educação dessa prole. E como vai educar essa prole se há estado com uma protestante ou o que seja? Entende? Não há como conciliar isso. A igreja eh, desaconselha totalmente. Sugestão: como deve ser um casamento? No que deve ser pautado? Tipo, como o homem e a mulher devem viver? O mundo atual distorce bem o que é o casamento. Também, podemos falar sobre isso também. Hoje em dia está bem complicado, pois as mulheres não querem mais ter filhos. Não querem seguir os princípios católicos. Namoro uma modernista e digo que é bem complicado, padre. Padre, um tema importante também é como introduzir os filhos adolescentes, o assunto namoro e seus desdobramentos. Bem, sobre a do Emanuel. Bem, bom, primeiramente, quem sabe muitas pessoas também já se converteram já estando casadas, tendo cometido, quem sabe, na sua quando foi escolher, na sua época, o caso de ter se casado com uma pessoa que não tem um pensamento católico. Pode acontecer. Igual esses casos particulares, o padre não vai falar porque tem muitas coisas, cada uma é um mundo. E dentro desses temas mais específicos, cada um é um mundo. Então não serve para todas as pessoas o mesmo conselho, às vezes. Obviamente que o caminho católico, o conselho que a igreja pede é sempre precisamente quando está na etapa do noivado ou do namoro, que sejam os dois pensem igual. E qual é esse pensamento? Buscar a vida de santidade, porque precisamente se eu não busco a vida de santidade e eu busco uma pessoa que não quer buscar a vida de santidade ou salvar-se, não tem como eu pedir para ela depois que ela seja uma boa mãe. Não tem como ela educar catolicamente e buscando a santidade daqueles que vão ser meus filhos. Padre, muitos protestantes acham que na Igreja Católica adoramos imagem e adoramos aos santos. Qual a sua opinião sobre isso? Também podemos falar sobre isso. Obviamente nós não adoramos imagens, sim, nós temos veneração por elas pelo aquilo que elas representam. Uma imagem de Nossa Senhora, como por exemplo, por que eu posso ter uma imagem de minha mãe e olhar com amor aquela foto da nossa mãe ou de algum irmão? Porque eu tenho um carinho sobre essas coisas. Porque tanto nesse lado eu posso ter esse carinho, porque eu não posso ter vendo uma imagem que representa a mãe de Deus, a nossa mãe. Mas podemos abordar de maneira mais extensa em algum momento. O padre faz uma aula sobre heresia iconoclasta? Também podemos fazer.
Bem, faltam 3 minutos, assim que vamos encerrar. Essas dúvidas dos senhores, eu peço que os senhores coloquem lá no grupo, tá? O padre vai tentar, obviamente que não tem como falar todos os sistemas, né, numa só aula. Nós vamos ir fazendo à medida que o tempo passa e vamos ir desenvolvendo, desdobrando esses assuntos. Mas coloquem lá sugestões, as perguntas que os senhores tenham, principalmente como a gente teve essa aula sobre salvação e perfeição. Não é suficiente só ter o desejo de se salvar, mas nós devemos buscar progredir na vida espiritual. Então, lá, pergunte sobre essas coisas para as respostas da próxima aula. E no próximo tema da próxima aula, os senhores vão fazer a mesma coisa na próxima. Bom, agradeço a presença dos senhores e penso que isso é bem importante. Eu era bem reacio à questão de fazer vídeos na internet e sei o quanto é perigoso, porque qualquer coisa que a gente fale já fazem grandes vídeos de coisas erradas, mas sei a importância e precisamente vendo um documento de Pio XII, do Papa Pio XII, falando sobre a importância da rádio, que na época dele era rádio, eu vi a importância também do que é hoje a internet. Então, assim como é usada para o mal, a gente pode usar para o bem. E bom, espero que os senhores estejam contentes e que lhes ajude bastante. A minha ideia é essa, ajudá-los no caminho da santidade. Bem, sim, fale, Ellison. Ellison Nogueira, está levantando a mão. Bom, enfim, Deus abençoe, sim, a todos. Agradeço a confiança e conte com as minhas orações. Não esqueçam, sexta-feira, às 3 horas da manhã, pelo canal do YouTube, que o padre vai deixar lá no grupo, vamos rezar o Santo Rosário. Vai ser em latim, assim aquelas pessoas que são de outras línguas podem assistir também. Bem, rezemos uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós.